Vou só contar alguns acontecimentos para você relembrar onde aparece clara e explicitamente três seres distintos: Pai, Filho e Espírito Santo. Quero adiantar uma coisa para vocês aqui, enquanto eu estou lembrando. Nós conhecemos Jesus pelo nome. O nome dele, Jesus, é um nome humano que ele recebeu na terra, tá? Jesus. O nome dele não é Jesus Cristo. A gente também fala errado. Quando você vê isso aí, está escrito assim: Jesus, vírgula, o Cristo. Por quê? Jesus, o ungido, o prometido, o Salvador, o Messias. Então, não é, eu sei que a gente acaba chamando Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, mas o nome dele era Jesus. O sobrenome nós não sabemos, possivelmente era o sobrenome da família de José, que era o seu pai. Não é como a gente traz o nome e o sobrenome dos pais. Não sei se naquela época levava o nome do pai e da mãe, ou se só do pai, mas a verdade é que o nome do Deus Filho, que é o único que nós conhecemos pelo nome, porque ele assumiu a condição humana, precisava ter um nome. Jesus tinha, se fosse no dia de hoje, teria os documentos que nós temos, CPF, identidade, título e tudo mais, ele teria. Ele se tornou um ser humano como qualquer um de nós, com a diferença de que ele era divino e humano ao mesmo tempo, e ele nunca pecou. Mas nós sabemos que ele se encarnou, ou seja, tomou a forma carnal, a forma humana. E ele tomou, não vou falar disso, mas só para a gente entender, ele tomou exatamente a forma humana para poder ser nosso o quê? É isso mesmo, é isso mesmo. Vocês estão, eu sei. Vocês procuraram falar assim em hebraico, né? Grego, aramaico, aí por isso que eu não ouvi daqui. Jesus assumiu a forma humana para poder interceder por nós, porque ele vai entender o que é o cansaço, porque Jesus cansou. Ele vai entender o que é tristeza, porque ele ficou triste. Ele vai entender o que é fome, porque ele sentiu fome. Ele vai entender o que é sono, porque ele dormiu. Ele vai entender o que é chorar, porque ele chorou. Ele vai compreender. Então ele tomou a forma humana. Como ele veio viver como homem entre nós, era natural que ele recebesse um nome para que as pessoas chamassem quem é Jesus. Inclusive outros existiram na época dele que tinham esse nome, Jesus. Ainda hoje pessoas têm esse nome, Maria de Jesus. Não sei se ela é de Jesus, mas pelo menos o nome é. Só para a gente entender. Então nesse texto aparece o próprio Jesus, o Deus Filho. Vamos já chegar na definição de Deus para ficar tudo, para a gente caminhar legal aqui. Ele disse, dando uma ordem, no versículo 18, que antecede o 19, naturalmente, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando ele diz toda autoridade me foi dada, ele está dizendo: eu retomo aquilo que sempre foi meu, na condição de Deus, porque Jesus é Deus, amém? Ele estava dizendo que ele retomou porque ele deixou essa condição para se tornar homem, para poder morrer por nós. Como eu já disse, para poder entender nossos sentimentos, nossa natureza. Deus conhece, o Deus Pai conhece o cansaço, conhece por conhecimento, mas não que ele se canse. A Bíblia diz que ele não se cansa e não se fadiga, ele. Mas o Deus Filho, sim, porque ele assumiu a natureza humana. E isso é um fenômeno quando um ser espiritual assume uma natureza humana. Como é o nome desse fenômeno? Teofania, ou seja, teo que vem de Deus, que toma a forma humana, para que se torne visível, palpável. Eu nunca vou ver Deus agora. A Bíblia diz que nós o veremos, aleluia. Nós o veremos como ele é. E no capítulo 4 de João, a Bíblia diz que Deus é espírito, então eu nunca vou vê-lo assim. Mas o Deus Filho se materializou, ou seja, um ser espiritual, tomou a forma humana, então deu-se o fenômeno da teofania. Escreva aí, que é para você depois da aula também. Né, Luiz?
Teofania. E na Bíblia, um dia a gente vai pregar mais sobre isso. A teofania, ela acontece em vários momentos na Bíblia. Quando anjos tomam forma humana, sentam, comem, caminham e assim sucessivamente. Então, o próprio Jesus, que recebeu esse nome como um cidadão humano, Jesus, o Cristo, o Salvador, o Redentor, o Messias, o Prometido, o Emanuel, que quer dizer Deus conosco, e assim sucessivamente. Então, meus irmãos, aí nós temos várias passagens na Bíblia onde nós vemos categoricamente, claramente, explicitamente a apresentação ou a revelação para a raça humana da Trindade em Deus Pai, que não é nome, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por exemplo, quando Jesus está sendo batizado, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, de uma forma simbólica de um pássaro, que era uma pomba, desce sobre Jesus. Olha, Jesus está sendo batizado, é uma figura. O Espírito Santo vem sobre ele, outro ser. E uma voz que fala do céu, que é o Deus Pai, que diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Está mais do que claro que são três seres. Eu acho que não tem nenhuma dúvida para os irmãos. Mas aí dá aquele nó quando a gente fala que há um só Deus. Dá ou não dá? E por que que a Bíblia fala isso? Por que que existe essa expressão de um só Deus? Muito bem. Como nós trabalhamos quarta-feira passada, a palavra Deus é nome, é título, não é como é rei, imperador, médico é nome, doutor é nome. Não, não é nome. É uma qualificação de um profissional. Então, Deus é um título. E só pode ter o título de Deus quem reúne em si mesmo esses atributos, pelo menos 7 que eu coloquei aqui. 6, não é? Onipresença, onisciência, onipotência, eternidade, perfeição e santidade. Tem muitos outros. Coloquei isso aqui para a gente ter um entendimento a respeito dessa questão. E quando eu digo, preste bem atenção para você compreender, é simples. Talvez você ache difícil, eu já achei também, um dia. É igual o pessoal que diz que quando a pessoa pega o segredo da matemática, diz que ele ama matemática, porque até hoje eu odeio. Até hoje, para mim, não era para existir matemática no mundo, né? Ele estava até falando com o pessoal, porque naquelas fórmulas, né, doutor Barroso, que entende desse negócio aí, tem escrito lá A vezes X vezes B, não sei o que é. Aí A mais B para mim é AB, né? Mas não é não. Não é isso? Coloca aí A e B, o que que dá? Não é AB? Mas aí é a fórmula, mas isso é para mim que estou velho. Isso é para mim que já estou velho e que não preciso mais disso aí. Mas vocês têm que estudar, porque senão não passa. Aí ninguém vai ser doutor. Não é isso? Então vamos estudar, né? E vai ter matemática, física, química, sei lá o que mais. Muito bem. Vamos deixar isso para lá que não é da minha conta. Continuando. Por que que eu digo e que a Bíblia afirma que há um só Deus? Já entendemos que para que eu chame ou dê a um ser o título de Deus, veja bem, caminhe comigo, para que nós possamos chamar alguém de Deus, ou para que alguém reivindique o direito de ser chamado de Deus, ele precisa reunir, no mínimo, essas 6 qualidades. Repitam comigo, qual é a letra A? B? C? D? E? F? No mínimo. Aí eu pergunto aos irmãos, vamos aqui a um anjo de primeira linha, vamos falar de Miguel.
Porque a Bíblia só revela o nome de 2 anjos. Inclusive um é arcanjo de uma outra. Um dia a gente vai falar sobre anjos também. Aqui a gente vai entender bem essa hierarquia, porque existe toda uma hierarquia. Miguel ou Gabriel. Nós poderíamos dar a esses seres angelicais o título de Deus? E por que não? Se eles são seres espirituais. Hã? Se alguém te perguntasse isso, qual seria a sua resposta? Eu não posso dizer que Gabriel ou Miguel são anjos, são deuses ou é Deus, porque eles foram criados. E uma outra coisa que é importante acrescentar aqui na questão do caráter de Deus é que só pode ser chamado de Deus, só pode receber o título de Deus quem tem o poder de criar. O homem consegue criar alguma coisa? Sim ou não? Na sua análise, na sua colocação, o homem pode criar alguma coisa? Ele só manipula. Né? Só manipula. Essa cadeira que você está sentado e sentada aí, é matéria que Deus criou. O homem não criou nada. O homem idealizou pela sabedoria que Deus dá para ele, fez alguma coisa e tal, e aí saiu essa cadeira. A matéria-prima já veio. O vidro que está naquela porta é da areia. O homem desenvolveu um processo, sabedoria dada por Deus, para levar para o alto forno, uma alta temperatura até virar líquido e sair a lâmina de vidro. É? Muitas vezes, por acaso, estão fazendo um experimento, não sabem nem o que é que vai dar. As medicações que a gente toma, tudo vem da terra. Tudo, meus irmãos. Então, nós não podemos atribuir a nenhum anjo, porque anjo não tem poder de criar nada. Porque criar não é fazer. A palavra criar, no sentido bíblico, é fazer tudo do nada. Criar o existente do inexistente. Isso é criar. Fazer que o inexistente se torne existente. Quem tem esse poder? Um anjo teria? De forma nenhuma. O homem teria? De forma nenhuma. Então, mais um atributo de poder de criação que só é dado a Deus. Por isso que os judeus, eles têm tanta reverência que eles, se soubessem o nome, não falariam. É que ninguém sabe o nome de Deus. Eu já falei na quarta-feira passada, ele disse assim: eu fui conhecido como Senhor, tal, mas Criador, mas pelo meu nome não fui conhecido. Ninguém sabe o nome de Deus. Tudo o que você disser são adjetivos, qualidades que estão inseridas no caráter de Deus. Deus é maravilhoso. Maravilhoso não é o nome dele. Vão dizendo aí o que o pessoal fala muito. Deus é tremendo. O pessoal fala muito. Também não é o nome dele. O que mais? Cheiroso. Não é o nome dele. Deus é lindo, a gente fala. Se você não fala, está perdendo tempo. Quem já disse aqui para Deus que ele é lindo? Pelo amor de Deus, meu. Mas às vezes para a mulher que é feiona, já disse, tu é lindo, mas está enganando. Mas para Deus que é lindão, ninguém fala. Alguém já disse assim, Deus é demais. Alguém já disse? Pois é. Como é o nome do teu Deus? É demais. É o plural de Edmar, é demais. Nunca nós vamos mencionar o nome de Deus. E os judeus, como disse bem o Barroso aqui, se soubessem, não falariam. Por reverência. E eles entenderam isso foi incutido na mente e na cultura dos judeus, por quê? Porque eles pensaram o seguinte, ó, gente, nós temos que ser inteligentes. Gente, o nome de Deus é... Deixa eu ver se vocês vão entender. O nome de Deus é tão santo, tão santo, tão santo, tão santo, tão santo que não foi revelado. Vejam como é tão precioso
Sabe por quê? Porque nós, nessa matéria, nessa vida ainda, às vezes eu fico orando sozinho assim, conversando com Deus sobre certas coisas, aí dá aquela luz assim na mente. Estava orando hoje de manhã, já tenho 50 anos de caminhada cristã, e está dizendo, Deus me dá um coração convertido. Aí Deus perguntou para mim, o que é um coração convertido? Aí eu respondi para ele, naquelas conversas que eu tenho com Deus, conversa meia doida, que você não, ainda bem que não está por perto. Ele perguntou para mim, o que é um coração convertido? E eu respondi, né? Achando que nesses meus 50 anos de idade de vida cristã, eu já sabia o que era um coração convertido. Aí eu disse, é um coração que nunca peca, Senhor. Eu disse, não, você está completamente enganado. O coração convertido é um coração que lida com o pecado todos os dias, mas vence. Porque às vezes a gente diz assim, um coração convertido nunca mais vai sentir vontade de fazer besteira. É assim com você? Não, fala a verdade. Você que é santão lá da rua, olha, ele quando passa na rua assim, vai, nem pisa no chão, vai levitando, lá vai o santão, né? Não sentiu vontade? Não sente? Não lida com isso? Meus irmãos, se não fosse assim, não teriam tantos textos na Bíblia nos incentivando a lutar, porque já estava resolvido. Por exemplo, o Hebreu diz que nós devemos lutar com todas as forças contra o pecado que tenazmente nos assedia. Nós ainda convivemos nesse mundo e ainda tem coisas do nosso coração que estão em fase de ajuste. Então aprenda o que é um coração convertido para você entender. É um coração disposto a lutar contra o pecado. Não é que ele nunca mais vai sentir vontade de pecar, não. Perguntar um negócio aqui não é para te incentivar e a gente vai já voltar para o texto aqui. Presta atenção. Alguma vez, vamos falar que nós estamos só em família, está filmando, mas depois a gente faz a triagem aí você não vai para a prisão, não. Em algum momento de dificuldade, de aperto, você já sentiu vontade de mentir? Levanta a mão. Diga, eu já. Pois é. Mas o coração não é convertido? Como é que acontece isso, Valmir? Explica aí. Faz a tua defesa, Valmir. Agora eu pergunto, 100% levantou a mão, agora eu pergunto, quem cedeu ao pecado da mentira? Calma, não se entregue. Mas o seu coração é convertido. Seu coração se decidiu seguir Jesus. Aí você vai fazer o quê? Por isso que Paulo escreve assim, ó. Combati o bom combate. Aí tem gente pensando assim, ó. O combate é só quando Satanás se levanta. O combate está dentro de nós, amado. O combate está dentro de nós quando vem vontade de chamar um palavrão. Até já mudei de assunto, eu vou voltar. O combate está dentro de nós quando a gente pensa assim, poxa, mas eu não sou o único a fazer isso, eu vou soltar essa mentirinha aqui, porque tem que resolver esse assunto. Quem aqui já sentiu vontade? Já sentiu, mas não fez. Presta atenção. Por causa do valor exorbitante da energia elétrica, colocar um gato em casa. Calma, não te entrega, que tem fiscal aqui dentro. O que nós aí você está dizendo assim, será que alguém contou para o pastor que tem lá em casa? O que é isso, gente? A natureza humana. Por isso que Paulo diz, combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Agora não saia daqui dizendo para alguém, nem faça uma reunião depois que o pastor disse que a gente pode viver pecando. Eu não falei nada disso. Eu disse que nós, como seres humanos, mesmo tendo o nosso coração convertido de uma vida incrédula para uma vida de fé, estamos num processo
de vida espiritual, que é o processo chamado santificação, e que nesse processo de santificação nós vamos lidar com estas coisas. Porque o nosso espírito foi restaurado. Nosso caráter está sendo trabalhado. Tem essa diferença. Quando a Bíblia diz que que Deus já nos vê em Cristo assentado nas regiões celestiais, Ele está olhando num plano eterno. Ele olha para nós, estamos justificados pela fé em Jesus, e a garantia dessa justificação é a vida eterna com Ele. Mas Ele sabe que aqui a gente ainda tem altos e baixos. Por exemplo, tem a Betinha e tem o Israel, altos e baixos, né? Não é isso? Os percalços da vida ainda tem. E é por isso que está escrito assim, por exemplo, filhinhos, não pequeis, vença, lute, resista. Mas se porventura você fracassar é uma coisa, abraçar o pecado é outra. Nós temos um advogado que foi aquele que se tornou homem para entender a nossa natureza humana. Então, voltando aqui, a definição de trindade, coloca aqui para nós, por favor. Nós vemos isso aqui, a gente vai ler esses textos daqui a pouco. Mas coloca a definição de trindade para a gente entender. Consegue voltar aí? Tem aí? Muito bem. Trindade, qual é a definição? Leiam aí todos, bem alto. Qual foi a palavra em comum que apareceu aí? Deus. Aí eu pergunto, o Espírito Santo tem todos os atributos divinos? Sim ou não? Então ele é Deus. Jesus tem todos os atributos divinos? Então ele é Deus. O Deus Pai, que não tem nome, tem todos os atributos divinos? Então ele é Deus. Então por que, agora que chegou na hora de a gente entender bem, por que então que é dito um só Deus? Porque não há diferença, divergência entre os três. Quando você fala, por exemplo, muitos teólogos, biblistas já tentaram achar uma forma de descrever a Trindade assim, e já inventaram muita coisa. Por exemplo, já disseram que é a energia, que tem o cabo, que é Deus, que tem energia, que é isso, que tem a luz. Eles não se dividem. Já disseram que é o sol, que tem o sol em si, tem a luz e tem o calor. Também não é isso. A gente não consegue chegar lá. Mas quando a gente olha para o único Deus, nós estamos apontando para ter três seres distintos, que eu já mostrei para vocês. Vários textos que diz Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando ele disse, esse é meu filho amado em quem me compraz na hora do batismo. Quando eles foram para o monte também, Pedro, Tiago, João, e ali Jesus está no monte e uma voz brada novamente, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Quando Jesus fala no capítulo 15 e 16 de João, dizendo, e eu rogarei ao Pai, ele está dizendo, Jesus, o Deus Filho, está dizendo, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, Deus Pai, a quem eu, Deus Filho, vou rogar, e ele vai mandar ou enviar o Espírito Santo, Deus e Espírito Santo. Então você já entendeu que é chamado de único Deus, porque na hora, vamos imaginar assim, nós não vamos chegar num nível de linguagem que eu gostaria de explicar, mas vamos imaginar assim, Deus Pai pensando, Deus Filho sabe o que está na mente do Deus Pai, Deus Espírito Santo também sabe o que está na mente do Deus Pai. Não há segredo entre eles, não há isolamento, não há distância, por isso que são chamados de único Deus. Entenderam ou não? Sim ou não? Quem está com dúvida, levanta a mão aí que eu explico tudo de novo. Então você já entendeu. Três seres distintos, iguais absolutamente em tudo. Criaram todas as coisas juntos. Embora lá no Gênesis apareça Deus falando, mas ali é a Trindade falando da criação. Depois, num gesto
de testemunho tem uma diferença quando ele diz assim, ó, façamos o homem. A ideia que se tem, e eu já vou explicar, é que naquele momento é que se revelou a Trindade. Não, minha gente. É uma outra coisa aquilo ali. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas quando há o ato da criação, Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo, pela autoridade e poder pleno que eles têm, criaram juntos todas as coisas. E a gente vai ver que esse ato de criação, quando Deus verbaliza, ele tem 7 vezes na palavra. Eu não sou muito ligado a isso, mas alguns biblistas, eles pegam muito esse número 7, falando que ele tem um significado bíblico e realmente ele se repete muito, 7, 12, 40. Mas a gente vai já chegar nesse ponto ali. Então, a definição é a união do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é chamado de um único Deus, o Deus triuno, os três que formam um no sentido de unidade, porque são plenos entre si, iguais, absolutamente iguais. Não há nada que um possa que o outro não possa. Não há nada que um queira que o outro não queira. Há plena harmonia entre eles. Absoluta unidade. Sem nenhuma divergência, sem nenhuma mudança. Por isso que eles são chamados de único Deus. Entenderam, amados? Tem certeza? Você vai conseguir dormir? Posso passar para frente? Então agora vamos ver as referências que mostram para nós a respeito da onipresença, onisciência, onipotência, eternidade, perfeição e santidade da Trindade ou do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que quando a gente fala desses três, a gente diz que é uma unidade, que é o único Deus, porque eles são absolutamente iguais em tudo. Vamos lá então. Onipresença. Vamos abrir. Botou o texto não, né, Ed? Colocou? Isso aqui é para facilitar a sua vida, para a gente ganhar tempo, mas não vá se acostumando muito não e deixando sua Bíblia em casa, que tem gente até que já vendeu a Bíblia porque a gente coloca aqui. Não faça isso. Outros venderam, outros empenharam a Bíblia. Vai ir para o acampamento? Não, do jovem? Não, vamos. Não. Empenharam para ir para o acampamento de juventude? Muito bem. O que é onipresença? Sua presença envolve tudo, o universo, o mundo físico, o cósmico e o mundo espiritual. Onipresença. Vamos ler todos nós aqui? Pode olhar para cá, depois você anota a referência. Vamos lá? Ok. Essa é outra versão, né? Que está vindo aí? Tá. Onipresença. Sabes, conhece, sabe de tudo, pensamentos, propósitos. A Bíblia diz no livro de Provérbios também. O abismo e o inferno estão descobertos diante dos olhos do Senhor, muito mais o coração do homem. Na onisciência, ele sabe o que eu estou pensando, ele sabe o que eu vou comer amanhã, ele sabe quanto tempo eu vou viver, ele sabe tudo a meu respeito. A onipresença aqui também. Onisciência, é esse o próximo? Salmo 139, de 7 a 12. Vamos ver, vamos ler aí. Onisciência.
Está no escuro. Faltou luz, agora eu posso aprontar. Deus não está vendo. Ele não precisa de luz para ver nada, porque Ele é a própria luz. Vamos ver. O Ed pegou a versão dos Mormons por aí? Puxa vida. Vamos lá. Dá tempo de mudar aí para a Bíblia dos crentes mesmo? Dá não, né? Vamos lá, vamos lá. Porque depois o pessoal vai me dar trabalho. Pastor, não, minha Bíblia não é assim não, mas é a mesma coisa. Vamos lá. Onipotência, aquele que tem... Eu não vou nem dizer aquele que tem todo o poder não, porque Deus, Ele é o poder. Amém? Então, onipotência, Isaías 40, 26, Jeremias 10, 12. Vamos ler. Você já pensou uma coisa dessa? Ele é tão poderoso, que Ele conhece todas as estrelas pelo nome. E Ele chama e nenhuma falta. Todas as estrelas batem continência para Deus pelo poder que Ele tem. Mas olha aqui em Jeremias também. Poder, sabedoria e entendimento, que criou todas as coisas. Glória a Deus por isso. Vamos aqui então à eternidade, não é isso? Eternidade de Deus. O que é que diz aí? Jeremias 10, 10a. Muito bem. Qual é a próxima? Perfeição. Vamos ver. Ou seja, o padrão que nós devemos trabalhar sempre nessa caminhada de conversão é buscar a perfeição, porque Deus é perfeito. Tiago 1,17, o que é que diz? Não tem sombra nem variação de mudança na outra tradução. Então, nós estamos trabalhando aí 6 atributos de Deus ligados ao seu caráter, que o qualificam, que dão a ele o direito de ser chamado de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, pelo fato de reunir em si todas estas qualidades e muito mais. E a mais nobre de todas, que abarca as demais, que abarca tudo que você possa querer falar, expressar diante de Deus, até mesmo os anjos usam isso. Santidade, Isaías 6:3, Isaías 40, 25. Vamos ver Isaías 6:3, o que é que diz sobre santidade. Depois a gente vai deixar isso aí na tela para você copiar com calma. Vamos lá. Santidade, Isaías 6:3. O que é que diz aí, amigos? Os anjos, os serafins, anjos de primeira linha, no trono do Senhor, adorando com toda reverência, com 6 asas, que são os serafins, são seres alados, eles têm asas. 2 são 6 asas cada um. 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés, e com 2 eles se deslocam, eles voam. E diante do trono de Deus, eles, pela reverência, imagina, gente, se os anjos que não conheceram o pecado, que são seres puros, eles não ousam olhar para Deus, para a face de Deus, eles cobrem o rosto e eles expressam nessa frase, onde 3 vezes aparece a palavra santo. Ali eles estão reunindo nessa palavra tudo que você pode e que eles poderiam falar a respeito de Deus em elogio, louvor, honra, glória, adoração, veneração e aquilo, tudo mais que a gente possa imaginar, dizer para Deus.
Outro texto também de Isaías 40, 25, o que é que diz? O Deus Santo pergunta: com quem vocês vão me comparar? Quem é igual a mim, no céu ou na terra ou em qualquer lugar que vocês queiram procurar? Quem é igual a mim? Então, aí estão as referências que nos ajudam a entender sobre esses atributos de Deus, e eles não são invenção de uma igreja, de uma teologia, de um credo, mas é a Bíblia pura apontando para as coisas que cercam Deus no seu caráter. E a gente poderia colocar muitas outras aqui. Muito bem, ainda tem uns 10 minutos. Já entenderam essa parte, meus irmãos? Tá bem explicada para vocês? Está bem entendida? Está bem compreendida para vocês? Podemos passar para o ponto 2, digamos assim? Podemos? Muito bem, eu quero falar agora do Espírito Santo na criação. Anote aí, Espírito Santo. Você pode colocar aí parte 2, não é da mensagem, né? Apesar que aqui nós trabalhamos sobre a Trindade, eu quero que você agora coloque aí o Espírito Santo na criação. Ok. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Gênesis, capítulo 1. Sem responder, só dá um sinal com a sua mão. Quem sabe o que significa a palavra Gênesis? Levanta a mão. Muito bem, quem não sabe, significa, pode ser chamado de começos, origem, né? E ali se descreve a criação e o início, a origem de todas as coisas através do ato criativo de Deus. Criativo por causa da sua posição de criador. O Espírito Santo na criação, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, com a sua Bíblia aberta e marcadinha. Vamos ler aqui para facilitar todo mundo, vamos lá? Olha só, o Edson converteu. Glória a Deus. Vamos lá aqui. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Eu quero explicar esse texto aqui. Muito se discute a respeito do tempo da terra, do tempo da humanidade, do tempo de tanta coisa. Não é o nosso caso, que nós não estamos aqui estudando nem pregando arqueologia. E nem qual é a outra área que estuda o homem, é? Estuda, sei lá, e aquele que estuda as eras é a paleontologia, né? Quem está aqui estudando gia nenhuma. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Vamos simplificar a coisa para a gente não entrar aí por um outro caminho, né? Observe uma coisa aqui, amados. Tudo que tem na Bíblia, tudo que foi revelado, tudo que foi ensinado, tudo que foi registrado, diz a Bíblia que é para o nosso ensino. Amém? Para o nosso ensino. Mas não pense você que está tudo revelado aí na Bíblia. Tem coisas, e muitas coisas, que nós só conheceremos no andar de cima. Então, aquilo que Deus gostaria que fosse revelado está aqui. Aquilo que Deus gostaria que eu soubesse está aqui. Então, quando cabe indagações, cálculos, uma série de coisas que estão fora da palavra, esquece. Esquece. Nós já temos material suficiente para a gente se preparar para enfrentar a eternidade, sim ou não? Então não tem por que estar viajando aí. Vamos estudar a Bíblia, ela é suficiente. Aliás, ela é mais que suficiente para nos aperfeiçoar na santidade, para nos converter a Deus e para nos preparar para ir para o céu com Ele. Não está de bom tamanho? Já está de bom tamanho. Ela me ensina como me portar como cidadão,
como esposo, como pai, como membro de uma igreja, como cristão. Então, tá bom demais. Mas eu quero explicar algumas coisinhas só para a gente entender. Olhe bem o texto aqui comigo. No princípio, leia aí. Tem um ponto aí. Esse ponto é que é o segredo desse texto. Que às vezes a gente busca palavras, a gente busca o texto todo, mas às vezes é o ponto que dá sentido a tudo. Veja, no princípio, no início, quando Deus decidiu, no Gênesis, no ato da criação, quando Deus resolveu criar todas as coisas, por isso que está escrito, no princípio criou Deus o céu e a terra, ponto. É no princípio de um tempo terreno, de um tempo cósmico, de um tempo dos planetas, de um tempo da criação física. Não é no tempo da eternidade. Ah, aqui começou tudo, não. Nada disso. O plano eterno já está dizendo, é plano eterno. E o que é eterno? Aquilo que não tem fim, aquilo que não tem início, que é aquela palavrinha que a gente já estudou aqui, sempre terno, não é isso? Sempre terno. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Se você observar quando tem esse ponto aqui, daí para frente, começa a se descrever como foi a criação. O texto até aí está só dizendo quem é o autor de toda a criação, quem é a causa de toda a criação. Ele não está dizendo como. Depois é que vai descrever. É como se esse texto do capítulo 1 servisse só para dizer assim, ó, Deus é o criador de tudo. Acabou. Entenderam ou não? Não, estão me olhando muito. Quando me olho muito assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos discutir isso aqui? Deus criou tudo. E a terra já está dizendo. E o mar já está dizendo. E as flores, está tudo aí. Tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo, e quando fala terra, não se refere apenas a essa questão da terra, do planeta. Fala da criação física. Quando ele fala céus, também se refere ao céu estelar, ao céu atmosférico e também aos seres angelicais que foram criados. É por isso que nós não podemos comparar o tempo da criação do homem com o tempo da criação dos anjos. O que o autor quer dizer, que é Moisés, que foi que escreveu o Gênesis por revelação do Espírito Santo, ele quer dizer o seguinte: gente, vocês querem saber quem é a causa de tudo, quem é a origem de tudo, quem fez tudo? Deus, e está acabada a conversa. E ninguém deu glória a Deus. Dá aí glória a Deus, Ivan, pelo menos tu para mim. Olha aí. Acabou. É isso. Mas como a gente está aqui para aprender, aí nós vamos discorrer o texto, trabalhar o texto bonitinho. Mas você já entendeu o que quer dizer Gênesis 1? Não tem nem tempo para a gente dizer assim, olha, foi no ano X. Não. No princípio. No princípio de quê? Da era humana? Não. Quando Deus decidiu criar todas as coisas, a Bíblia está registrando, dizendo aí, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nessa criação de Deus, que nós não sabemos o tempo exato, a terra existia envolvida em água. Está lá no texto. Vou aconselhar você para entender bem, para quarta-feira você chegar aqui na ponta do casco, como diz a história, refinado. Você vai estudar o capítulo 1 e o capítulo 2 do Gênesis. Talvez você não vai entender muita coisa. Anote tudo que você quiser. E depois a gente vai conversar até 2032. A gente conclui todo esse curso. Quem promete que vai fazer isso? Levanta a mão assim. Vai estudar Gênesis 1 e 2. Cadê? Tem uns malvados aí que não vão, não. Mas tá bom. Então vamos lá. Se continuar, a gente vai ver que no versículo 2 está dizendo o que sobre a terra? Leiam aí comigo, aqui, ó. Estava sem forma e vazia, mas ela já fazia parte lá de cima. Correto? Não disse que ele criou os céus e a terra, mas não disse de que forma. Só disse que ela já existia quando Deus resolveu criar todas as coisas. A terra, porém,
Moisés escreve: no entanto, a terra estava sem forma, envolvida na água, no universo e vazia. Não havia plantas. Aí você vai ver aqui, você vai estudar em casa, que já me prometeu, e se você não leu, eu vou orar por você. Viu, Valdemir? Nós tivemos uma atividade aqui na igreja e terminou um pouquinho tarde no sábado. Aí eu disse assim: Valdemir, tu vem amanhã de manhã para a escola bíblica? Ele disse: pastor, não sei não. Eu disse: se tu não vier, eu vou orar por ti. Ele veio. Deu certo, né? Vamos lá. Não haviam plantas, flores, animais, não havia nada. Por isso que a Bíblia chama de caos. O caos primitivo. Gente, se desse é porque a minha mente não consegue alcançar, e até algumas pessoas tentaram fazer isso aí em filmes e tudo mais. Imagina uma coisa nebulosa, vamos tentar imaginar uma bolha, e a terra ali no meio, cheio de água, um caos. Estava tudo desordenado, não estava nada arrumado. Então aí Deus agora, no tempo terreno, ele começa a organizar a questão da terra, né? Movimento, translação, rotação, olha aí. Estudei isso aí em 1940, mas eu ainda lembro. Né? Que marca aí a questão do dia, dos meses, do ano, das estações. Aqui nós só temos, diz o pessoal que vem do sul para cá, que aqui nós só temos inverno e chuverno, né? Não tem o verão, né? Aliás, não tem o... Aqui tem as quatro, né? Inverno, verão e inverno. Quente, mormaço. É. Pessoal aí para o sul é privilegiado, tem inverno, verão, outono e primavera, né? Em outros países da Europa e tal. Mas isso não vem o caso. Nossa terra é muito abençoada. Eita, Amazônia desejada pelo mundo inteiro, mas é nossa. Deus nos deu. Bendita seja a nossa Amazônia. Bendito seja o nosso Amazonas. Bendito seja o nosso Brasil. Bendita seja a nossa Manaus. Orai pela paz da vossa terra, porque na paz dela vocês terão paz. Deus seja louvado. Então, meus irmãos, veja, no princípio, olha, não se escandalize com o que eu vou falar, mas se o texto tivesse assim, é isso que ele quer nos dizer. Presta atenção, eu vou mudar aqui, Deus me permita, eu vou mudar só na minha linguagem, mas o texto continua sendo o original e único. Mas eu vou mudar para você entender tudo que eu falei até agora, porque eu vou encerrar aqui para depois a gente continuar na próxima quarta-feira, porque está muito gostoso. Eu estou sendo muito edificado, né? Porque até meia-noite demora muito. Mano. Mas deixa eu dizer para você, eu vou nesse texto aqui. Pega esse texto aqui, só o versículo 1, que eu vou mudar ele um pouco. Se você lesse assim, e se tivesse escrito assim, não haveria erro nenhum, nenhuma heresia, nenhum distorcimento, nem nada. Mas não está, mas é só para a gente entender. No princípio, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo criou os céus e a terra. Dê aleluia, pelo amor de Deus. O que eu vou ter que fazer, meu Pai do céu? Você entendeu ou não? Porque aquele Deus está falando de quem? Da unidade que há entre eles, perfeição, glória, poder, onisciência, onipresença, onipotência, santidade. Então, se estivesse escrito, ou se você ouvir alguém falar assim, não está errado. E ele não está distorcendo a palavra. É que aí está revelado o Deus triuno. Porque depois, ao longo da história e ao longo da revelação bíblica, nós vamos ver especificamente cada um deles na sua ação e no seu trabalho, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Amém, gente? Então, é como se eu dissesse para encerrar, no princípio criou Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo os céus
e a terra. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo da graça, da sabedoria e do conhecimento nos ajude a compreender sempre a palavra. E o que você leva daqui? Qual ensinamento você está levando para a sua casa hoje? Eu estou aprendendo a palavra de Deus, como ela é de fato. E eu estou aprendendo e sei que eu estou servindo ao Deus verdadeiro. Aliás, ao único Deus, que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.